Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 51 e versículo 52. O Senhor Jesus, ele faz a seguinte pergunta para o cego Bartimeu. Ele diz: "O que você quer que eu faça?" perguntou Jesus. "Mestre, eu quero ver de novo", respondeu ele. Versículo 52 diz: "Vá, você está curado, porque você teve fé", afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então nós temos aqui essa história bastante conhecida dos evangelhos, que é a cura do cego Bartimeu, né? E Jesus, ele faz essa pergunta, que quando nós lemos essa história no primeiro momento, parece ser algo bastante óbvio que o Jesus está perguntando. Ele está perguntando para um cego o que ele quer, né, que Jesus faça por ele. Todos nós ficamos imaginando, né, que essa pergunta de Jesus, ela é bastante óbvia, né? Ora, se ele é cego, então, logo, né, o que ele quer, o que ele gostaria que Jesus fizesse por ele é que Jesus lhe desse de volta a visão, lhe restaurasse a sua visão, né? Mas o que acontece, meus irmãos? Acontece que as pessoas, de modo geral, geralmente não sabem o que elas querem. A razão pela qual Jesus ele faz essa pergunta para este cego chamado Bartimeu é porque muitas pessoas elas não sabem o que elas querem, né? E se nós pararmos para pensar um pouco, né? Quando se fala de perspectiva de vida, de propósito de vida, quando nós não sabemos o que nós queremos, infelizmente isso acaba se tornando uma grande tragédia em nossas vidas. Porque eu já ouvi um ditado parecido com o que eu vou dizer agora, né? Que uma pessoa que não sabe para onde ela quer ir, então qualquer caminho para ela lhe serve, né? Então, meus irmãos, a grande verdade é que se nós não sabemos aquilo que nós queremos, nós estamos cegos. Viver uma vida sem propósito é extremamente um fracasso para as nossas vidas. Então, meus irmãos, Jesus ele faz essa pergunta para o cego, não porque Jesus não soubesse da sua necessidade, né? Mas toda vez que Jesus ele faz uma pergunta para alguém, ele está ali dando uma oportunidade para que a pessoa reflita e pense a respeito daquilo que é importante na vida. Amém? Eu quero que você reflita comigo agora em um outro texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de número 17, ainda desse Evangelho. Marcos capítulo 2, versículo de número 17, o Senhor Jesus, ele respondeu aos mestres da lei da seguinte forma. Marcos 2,17. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar os pecadores e não os bons." Meus irmãos, Jesus, ele não estava falando de uma doença física. Ao responder a esses doutores da lei, de que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, Jesus estava se referindo à doença chamada pecado, né? Ele está fazendo ali uma comparação e ele está dizendo que
os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quando se fala da doença chamada pecado, nós sabemos que ninguém está livre dessa doença. Porque a Bíblia nos ensina que todos nós pecamos. E todos nós, por causa do pecado, estamos afastados de Deus. Então, quando se fala da nossa alma, nós estamos dizendo de uma condição que todo ser humano se encontra, que todo ser humano está atingido pela doença chamada pecado. Então não existe ninguém são dessa doença, porque todos pecamos, todos pecaram. E a única pessoa que pode resolver esse problema chamado pecado é o Senhor Jesus. Somente Ele tem a cura para essa enfermidade chamada pecado. Então, meus irmãos, quando Jesus ele diz que os sãos, eles não precisam de médico, Jesus não estava dizendo que existe alguém que não tenha pecado. Mas ele está dizendo que todo aquele que tem a consciência de que é pecador, ele pode recorrer até Cristo. E em Cristo encontrar a cura para essa doença chamada pecado, porque só Jesus, ele tem esse poder de perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa vida. Então, se uma pessoa está doente e ela tem consciência de que está doente, mas mesmo assim ela evita procurar um médico para ser curada da sua doença, o que vai acontecer? Essa pessoa vai padecer, ela vai perecer, né? Então, não basta saber que nós estamos doentes, vamos dizer assim. Nós precisamos buscar a cura. E quando se fala da doença chamada pecado, somente Jesus ele tem a cura para essa enfermidade chamada pecado. Então, nós precisamos ter consciência de que somos pecadores e buscarmos a solução na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra verdade que nós podemos aprender com a história desse cego chamado Bartimeu é que, infelizmente, as pessoas, na sua grande maioria, elas não sabem o que elas... Aliás, muitas pessoas, elas querem aquilo que elas não estão precisando, né? Muitas pessoas, elas querem aquilo que elas não precisam. Você já parou para pensar nisso? Né? Se eu perguntasse para você hoje, o que você quer nesse momento? E muitas pessoas iriam me responder de coisas que elas desejam, que elas querem, mas que elas não precisam. E existem outras pessoas que não querem aquilo que de fato elas estão precisando. E você vai encontrar muitas pessoas nessas condições. Por exemplo, eu moro num lugar onde eu conheço algumas pessoas que elas têm problema com álcool, né? São pessoas viciadas em álcool ou até mesmo em drogas. E se você perguntar para ela, por exemplo, se ela tem consciência de que aquela bebida, aquele entorpecente que ela usa faz mal para ela, ela tem consciência de que aquilo que ela quer faz mal para ela, né? Mas se você perguntar para eles, ou para alguns deles, se eles querem abandonar ou se livrar daquilo que está lhe matando aos poucos, elas vão dizer que não. Então tem muitas pessoas que elas não querem aquilo que elas estão precisando. Você vai ver outro exemplo, por exemplo, tem esposas, tem mulheres que apanham dos seus maridos e mesmo assim elas não buscam resolver esse problema, né? Não buscam solucionar esse problema. Então existem pessoas que não querem aquilo que elas precisam, assim como existem pessoas que querem aquilo que não precisam. Eu vou dar 2 exemplos bíblicos de pessoas que queriam aquilo que elas não
precisavam. Vamos aqui em Mateus capítulo 20, versículo de número 20. Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo de número 20. Tem a história do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 20 diz assim: então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Somente até aqui. Você vê que nesse caso aqui, essa mãe, ela faz um pedido de algo de que eles não precisavam. Ela faz esse pedido querendo que no reino de Cristo, Cristo colocasse os seus filhos, um na sua direita e o outro na sua esquerda, né? E a gente sabe que muitas das vezes, por causa da ambição do ser humano, a gente acaba querendo aquilo que a gente não precisa. Quantas pessoas, por causa da ambição, movido pela ambição, pelo desejo de um cargo, né, de um status, elas querem aquilo, mas aí fica a pergunta: será que elas precisam disso? Né? Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos descobrir que no reino de Deus a humildade, ela é muito mais valiosa do que a ambição. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou, ele mesmo disse, né, eu não vim para ser servido, mas sim para servir. E isso é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque talvez você que esteja me ouvindo nesse momento esteja querendo algo que você não precisa. Amém? Vamos continuar ainda essa reflexão. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, nós temos aqui uma outra história bastante conhecida nossa. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então percebam que neste caso aqui, quando Jesus perguntou a este aleijado, que estava ali na beira do tanque, porque eles acreditavam que via um anjo, né, ali e movia as águas, e a primeira pessoa que caía dentro do tanque ficava curada. Jesus foi até esse aleijado que tinha uma necessidade, e Jesus perguntou a ele: olha, você quer ser curado? E ao invés dele dizer, porque a pergunta de Jesus parece ser uma pergunta óbvia, assim como foi a pergunta de Jesus para o cego Bartimeu, né? Ele pergunta para um aleijado: você quer ser curado? E aí a gente fica perguntando, né? Fica se questionando: poxa, mas é tão óbvia essa pergunta, mas olha só a resposta desse aleijado. O que ele respondeu? Ele disse assim: olha, Senhor, não tem ninguém que me jogue ali dentro daquelas águas. Ou seja, ele não respondeu a pergunta, né, de forma sucinta, de forma objetiva, mas ele meio que estava ali buscando ali uma justificativa, ou então inventando uma desculpa, né, para aquela situação que ele estava vivendo. Olha, não tem ninguém para me colocar lá, né? Olha a minha condição aqui. E muitas das vezes, né, quando se fala de vida espiritual, muitos de nós ficamos procurando uma desculpa para Deus. Nós ficamos buscando uma desculpa para Deus. Quantas pessoas
você sabendo que elas estão tremendamente necessitadas de Deus, né? Todo ser humano, ele está numa condição de tremenda necessidade de Deus, né? E muitas das vezes você fala do Evangelho, da graça de Deus para elas. Quantas pessoas você já convidou, por exemplo, para participar de uma reunião na sua igreja? Quantas pessoas você já fez um convite, né, para que ela pudesse conhecer a pessoa do Senhor Jesus? E aí o que as pessoas dizem? Muitas pessoas, elas inventam desculpas, né? Assim como aquele aleijado na beira do tanque, que Jesus perguntou: olha, você quer ser curado? Ele falou: olha, mas não tem ninguém, né? E aí começa desculpa após desculpa, né? Para que elas permaneçam naquela mesma condição. E quanto mais desculpa elas inventam, né, para tentar justificar a razão pela qual ela não vai buscar ajuda em Deus, isso faz com que elas fiquem cada vez mais distanciadas do Senhor e elas continuem na mesma condição deplorável, né? Estão ali padecendo em seus pecados e estão ali muitas das vezes ignorando, né, o socorro de Deus e aquilo que Deus pode fazer por elas. Amém? Então, nós precisamos, meus irmãos, refletir nessas questões. Porque muitas das vezes a necessidade de alguém ou a nossa própria necessidade parece ser algo óbvio. Mas quando Jesus ele oferece ajuda para nós, o que a gente faz? Muitas das vezes a gente não inventa uma desculpa, como o aleijado fez, né? Muitas das vezes a gente também não comete o erro, nós estamos tremendamente com uma necessidade em nossas vidas. Mas aí, ao invés de nós buscarmos a solução para aquela necessidade, a gente acaba desejando coisas que muitas das vezes nós nem estamos precisando. São duas tragédias que podem acontecer em nossas vidas: desejar aquilo que nós não precisamos, né? E viver dando desculpas para permanecer na mesma situação que a gente se encontra. Amém, meus irmãos? Então, que nessa noite Deus nos conceda a graça de alinhar a nossa vontade com aquilo que de fato nós estamos precisando. Que Deus ele possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar a nossa real necessidade para esse momento, né? Que a gente não viva e que a gente não coloque como prioridade nas nossas vidas o desejo de querer aquilo que a gente não está precisando, mas que Deus hoje pela sua graça alinhe a nossa vida, venha alinhar a nossa vida de tal maneira que a gente possa desejar e buscar em Deus a solução para aquilo que de fato nós estamos precisando, né? Porque o Senhor Jesus, ele pode fazer. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos nesse momento, Jesus ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Não existe nada que ele não possa fazer, né? Agora a questão é, se Jesus ele viesse até nós hoje e perguntasse de nós: o que você quer que eu te faça? Será que nós iríamos falar para ele: olha, Senhor, nós estamos precisando disso? Ou será que nós teríamos as condições de pedir a ele o que de fato nós estamos precisando? Porque pense comigo, o cego Bartimeu, ele poderia muito bem já ter perdido a esperança de enxergar. Você concorda comigo? Você concorda que aquele cego ele poderia já ter perdido a esperança de voltar a enxergar? E aí quando Jesus perguntasse para ele assim: olha, o que tu quer que eu te faça? Ele poderia dizer assim: bom, eu já sou um cego aqui de nascença, né? Eu estou aqui nessa condição de cegueira, então significa que eu vou morrer cego.
Então, já que eu vou morrer cego mesmo e esse Jesus está me oferecendo ajuda, então eu vou pedir aqui pelo menos que ele me dê uma casa, né? Uma casa onde eu possa morar, que eu possa ter bastante dinheiro, né? Para que eu não precise mais ficar pedindo esmola, porque nós sabemos que naqueles dias do Senhor Jesus, as pessoas que eram cegas, elas ficavam ali mendigando para poder sobreviver, né? Então, o cego Bartimeu poderia muito bem estar pedindo de Jesus outras coisas, né? Mas o que ia acontecer? Ele poderia ficar rico, ele poderia ter uma casa melhor, mas ele, por desejar algo que ele de fato não estava necessitando, ele ia continuar cego. Você já parou para pensar? Então existem muitas pessoas que nesse momento elas têm dinheiro, elas têm posição social, mas elas não têm aquilo que de fato elas precisam, aquilo que é o mais importante para as suas vidas, porque como disse o Senhor Jesus numa outra ocasião, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final das contas ela vier a perder a sua alma, né? Fica aí essa pergunta. Então que a gente possa nessa noite ir até o Senhor Jesus e pela fé nós também possamos ouvir o Senhor Jesus perguntando para cada um de nós: o que você quer que eu faça por ti? E que você possa nessa oração não apresentar os seus caprichos, mas apresentar ao Senhor Jesus aquilo que de fato você precisa, da sua real necessidade. Amém? Porque, meus irmãos, do que adianta a gente ter tudo nessa vida e não ter o perdão de Deus, por exemplo? Não é verdade? Do que adianta a gente ter tudo nessa vida e não ter paz com Deus? Então, entre ter tudo na vida e ter paz com Deus e ter o perdão de Deus, o perdão de Deus é o mais importante, é o mais necessário nesse momento. Amém? E Jesus, Ele pode. Jesus, Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele pode fazer o impossível. O cego Bartimeu, ele pediu do Senhor Jesus aquilo que ele estava precisando. Ele era cego. E ele disse: eu quero ver, Senhor. Eu quero me livrar dessa cegueira. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, que você possa, nesse momento, apresentar a Deus a tua real necessidade, porque o Senhor Jesus, Ele pode fazer por nós, Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele é o caminho que nos conduzirá à vida eterna. As outras coisas são secundárias, todas elas são secundárias. O mais importante nessa vida é nós termos paz com Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus. É termos a nossa reconciliação com Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus. As outras coisas, como eu disse, são secundárias. Então, se nós tivermos paz com Deus, se nós tivermos reconciliados com Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, então nós temos a melhor parte, aquilo que é o mais importante, e Jesus pode fazer as demais coisas. Amém? Eu quero convidar vocês a orarem comigo nesse momento.